O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, agora passemos para o match no qual eu e o Felipe observaremos o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Netanyahu dissolve gabinete de guerra em Israel. Com a saída do Benny Gantz, que a gente repercutiu aqui no programa semana passada, tivemos agora a dissolução do gabinete de guerra em Israel. Ou seja, aquela ficção de que existiria uma união entre os partidos e o Benjamin Netanyahu seria o primeiro-ministro, mas tendo que consultar com outras lideranças, foi completamente por terra. O Netanyahu sempre manteve o poder em suas mãos e agora ele volta a ter, inclusive de forma oficial, Então amplia agora o controle dele, que já era estabelecido, sobre as ações militares de Israel, inclusive pensando na fronteira norte, que a gente já vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, assim, é só mais um passo no que a gente já falou, repetiu e desenhou aqui no Xadrez Herbal. Muito provavelmente outros governos, outros governantes em outras circunstâncias já teriam mudado o curso das suas ações em Gaza, já teriam cedido à pressão internacional que tem deixado Israel cada vez mais isolado, Porém o Netanyahu não pode fazer isso. O Netanyahu se beneficia da guerra, se beneficia de manter essa ideia de uma emergência nacional pela sobrevivência de Israel, ele voltou a usar esse termo essa semana, vamos falar disso também, para manter-se no poder com o apoio da extrema-direita e dos colonos ultra-ortodoxos, fazendo o que eles desejarem para evitar os seus processos na justiça e tentar, quiçá, recuperar a sua imagem perante o eleitorado. Inclusive, as últimas pesquisas, vou repetir, mantém o Likud em primeiro. Ele não teria uma maioria, talvez não conseguisse formar uma coalizão, mas o Likud do Benjamin Netanyahu continua em primeiro nas pesquisas, o que deveria ser considerado um absurdo, mas é cada vez mais normalizado. Netanyahu, uma velha raposa política, então está aí usando os mecanismos estatais em benefício próprio. Parte da retórica de guerra eterna do Netanyahu é que a guerra vai até a eliminação do Hamas. E nessa semana tivemos, na quarta-feira, um porta-voz das forças israelenses, o contra-almirante Daniel Hagari, afirmando ao canal israelense, canal 13, que não se pode eliminar uma ideologia. E o Hamas é uma ideologia. Dizer que vamos acabar com o Hamas é jogar areia nos olhos das pessoas, ou seja, é iludir as pessoas, é distrair as pessoas. Se não oferecermos uma alternativa, no final teremos o Hamas no poder em Gaza. Então, logo depois, tivemos um comunicado pelo gabinete do primeiro-ministro dizendo que o Gabinete Político de Segurança, liderado pelo primeiro-ministro, definiu como um dos objetivos da guerra a destruição das capacidades militares e governamentais do Hamas. Então, mesmo setores militares de Israel sabem disso tudo que nós estamos falando aqui, que o Netanyahu usa a guerra para se manter no poder, para manter os privilégios do cargo, os privilégios jurídicos, inclusive. Então, já temos até esse atrito interno. E outro exemplo desse atrito interno foi que as Forças Armadas de Israel anunciaram, no último dia 16, as Forças de Defesa de Israel, lembrando que o nome oficial são Forças de Defesa de Israel, anunciaram que iriam fazer pausas diárias para permitir
que os caminhões de ajuda humanitária entrassem em Gaza, né? E esse anúncio levou a protestos de Netanyahu e integrantes do seu gabinete, dizendo que esse plano de pausas diárias, de pausas humanitárias, são inaceitáveis e que a luta continua como planejado, tá? Fonte disso, né, já que a primeira defesa de muita gente sempre falar que estamos mentindo, alguma coisa assim, matéria da Associated Press chamada Israel's Army says it will pause daytime fighting along a route in southern Gaza to help flow of aid, assinada por Joseph Federman. E tem uma outra matéria também da Associated Press que diz, né, que pelo menos 60 famílias palestinas tiveram mais de 25 pessoas mortas, o que representa, em alguns casos, até 4 gerações. E a gente vai falar o quê? Né? Vai comentar o quê? E, meu caro Matias, seguindo nessas jogadas políticas do Netanyahu, tem outra coisa também. O Netanyahu ele quer adiar o máximo possível, né, a permanência dele no poder para que eventuais eleições israelenses venham depois do resultado da eleição dos Estados Unidos. E ele intensificou, digamos assim, o seu papel no jogo eleitoral dos Estados Unidos, já que o assunto Israel é um tema importante nas eleições dos Estados Unidos, como tem se tornado um tema importante nas eleições brasileiras, né? E o Netanyahu fez um vídeo em inglês, tá? E eu já falei isso aqui há muitos anos, tá? Quando o Netanyahu faz vídeos em inglês, e o inglês dele é ótimo, porque ele morou nos Estados Unidos e tudo mais, ou então quando ele joga referências no discurso dele da ONU, por exemplo, de falar do arremessador do Yankees, coisa assim, é porque ele está direcionando esse discurso para o público nos Estados Unidos e o público eleitoral nos Estados Unidos. E aí, ele publicou um vídeo dizendo que ele se encontrou com o secretário de Estado Antony Blinken e que ele disse que era inconcebível, né, como os Estados Unidos, como o governo dos Estados Unidos está retendo as munições e armas que Israel precisa para a sua luta existencial. Né, ou seja, voltou, né, eu havia mencionado agora, né, ele voltou a usar, né, a ideia de que a luta de Israel é existencial, é pela existência do Estado de Israel. Isso gerou uma reação com o John Kirby, o porta-voz do Pentágono, dizendo que o governo dos Estados Unidos está profundamente decepcionado com o que foi dito. Tá? Deixamos claro para nossos colegas israelenses por meio de vários meios. E ele ainda disse que o conteúdo do vídeo é falso. Tá? A ideia de que paramos de ajudar Israel em relação às suas necessidades de autodefesa não é de modo algum verdadeira. Nenhum outro país fez mais para ajudar Israel a se defender da ameaça do Hamas. E o que aconteceu? O Netanyahu dobrou a aposta. Soltou uma nota dizendo que as declarações de John Kirby foram ataques pessoais, tá? E que ele está disposto a sofrer os ataques pessoais desde que Israel receba dos Estados Unidos a munição de que precisa. Tá? Lembrando que o Joe Biden, né, no início do mês, suspendeu o envio de bombas, né, as bombas mais potentes, né, ali com peso de 2.000 libras, né, né, no lugar de quilos, porque, né, os Estados Unidos não usam sistema métrico, enfim, né? Então, assim, nós já temos uma troca pública de farpas, né, um aumento dessa troca de farpas entre Netanyahu e Joe Biden, e o Netanyahu, que sempre se vangloriou de ter uma boa relação com o Donald Trump, né, e tudo mais. Ao mesmo tempo, meu caro Matias, no Congresso dos Estados Unidos, nós tivemos a aprovação de um pacotão de armas para Israel, né? Aquele que já havia sido, né? Lembrem, o executivo falou para o Congresso, eu quero mandar 50 bilhões para a Ucrânia, quero mandar 18 bilhões para Israel, quero mandar bilhões de armas para Taiwan, só que você tem que ter os pacotes, digamos assim, autorizados, cada um.
e agora foram autorizados, né, um pacotão de 18 bilhões de dólares, incluindo 50 caças F-15, tá, para a Força Aérea Israelense. Só que assim, é importante mencionar, um caça, ainda mais 50 caças F-15, você não vai entregar do dia para a noite, tá? Então esse pacote aqui é um pacote que vai vigorar pelos próximos anos. Falando ainda em Estados Unidos, a ONU afirmou que, devido às acusações, né, de que o pier construído pelos Estados Unidos pode ter sido utilizado pelas forças de Israel na operação de resgate dos 4 reféns que a gente comentou semana passada, a ajuda humanitária para esse pier seria suspensa enquanto durassem as investigações. E falando em comboios de ajuda humanitária, o governo dos Estados Unidos anunciou sanções contra os integrantes do grupo Tzav-9, tá? Que é um dos grupos de ultra-ortodoxos e de nacionalistas que tem atacado os caminhões com ajuda humanitária para impedir que essa ajuda humanitária entre em Gaza. E, meu caro Matias, eu aproveitando aqui que estamos falando de sanções dos Estados Unidos e governo dos Estados Unidos, a gente vai falar rapidamente aqui sobre uma questão ligada à Cisjordânia. Por quê? Nessa semana, tá, também conhecido como hoje, quinta-feira, dia 20, no nosso horário, foi concretizado a transferência de algumas funções na Cisjordânia que eram das forças de defesa de Israel para funcionários públicos civis. Só que esses funcionários públicos civis são do ministério do Bezalel Smotrich, né? Um dos ministros de extrema-direita, né? O outro é Itamar Ben-Gvir, que é um carranista, né? E o Smotrich, ele é também um colono ortodoxo. A gente já falou aqui dele algumas vezes, né? E o que tudo isso tem a ver? O Smotrich, né, que é o ministro da economia, o ministro das finanças, né, melhor dizendo, ele tem retido os repasses para a autoridade palestina. Por quê? Porque atividades econômicas na Cisjordânia, que geram impostos, parte desses impostos são repassados para a autoridade palestina manter as suas funções e o fornecimento de serviços públicos para cerca de 3 milhões de palestinos que vivem nas áreas que são de segurança de Israel, mas administração palestina. Tá? Relembrando brevemente, nós temos 3 áreas dentro da Cisjordânia. Tá? As áreas que são de segurança e administração israelense, as áreas que são de segurança israelense e administração palestina, e as áreas que são de segurança e administração palestinas, tá? Que são principalmente cidades de Ramala e Belém. Tá? Então, o ministério do Smotrich está represando esses repasses e integrantes do governo dos Estados Unidos temem que a autoridade palestina, nos próximos 2 meses ou até 3 meses, colapse, não tenha mais como manter as suas atividades. Segundo o jornalista Jacob Magid, que é do Times of Israel, que não é um jornal de esquerda em Israel, tá? Autoridades dos Estados Unidos estariam cogitando até mesmo impor sanções contra o Smotrich. Tá? Seria a primeira vez que um ministro de Israel seria alvo de sanções. Segundo mesma fonte, autoridades de países árabes falaram: podemos sim mandar dinheiro para a autoridade palestina, mas só depois de Israel parar de segurar os repasses. Vejam que eu estou usando a palavra repasse, não é doação. Esse dinheiro já seria da autoridade palestina, só que não está sendo repassado. E o próprio Smotrich disse, na cara dura, que está, sim, represando os repasses, dizendo que a autoridade palestina financia terroristas e age contra Israel na arena internacional. Se eles querem evitar um colapso, simplesmente parem de financiar o terrorismo. E eu vou além, tá? Agora sou eu falando.
o Smotrich, que é ligado aos colonos religiosos e agora estará no controle de algumas funções da administração na Cisjordânia, ele muito provavelmente quer forçar esse eventual colapso da autoridade palestina para, com isso, ter um pretexto para expandir operações de segurança na Cisjordânia e, eventualmente, usar isso como uma barganha para o reconhecimento dos assentamentos mais recentes ou de novos assentamentos. A ideia de que, olha só, já que aprovaram no Conselho de Segurança da ONU que não vai ter nenhuma mudança no status quo em Gaza, vamos aproveitar que está todo mundo olhando para Gaza e passar a boiada aqui na Cisjordânia, tá? Então, é uma acusação seríssima de algo que está ocorrendo nos bastidores e, junto com isso, nós também temos uma série de denúncias sobre a politização, a partidarização, melhor dizendo, da polícia israelense pelo Itamar Ben-Gvir, ao ponto do João Coates Miragaia, né, historiador judeu que mora em Israel, né, do podcast do lado esquerdo do muro, dizer que o Itamar Ben-Gvir está transformando a polícia de Israel numa polícia política. E a gente já tinha repercutido em outras oportunidades de manifestantes israelenses que gritavam palavras de ordem contra membros, né, do governo Netanyahu serem presos. Isso. E um abraço pro João, como sempre. Ele que tá passando por um momento difícil da vida dele porque ele é vascaíno. De novo. Pois é. Brincadeiras à parte, isso sobre o Smotrich, né, o ministro das Finanças, é muito sério, tá, gente? Porque, novamente, é algo que não recebe a atenção, porque não é algo ligado diretamente à guerra, mas que, pouco a pouco, se a autoridade palestina entrar num colapso econômico, tá, nós vamos ter o quê? Hamas e a Jihad Islâmica Palestina aumentando sua presença na Cisjordânia. Lembrando que durante muito tempo um dos grandes incentivadores do Hamas foi justamente o governo de Israel como contraponto à autoridade palestina secular. E isso está documentado. Exatamente, a gente já falou disso aqui várias vezes. Então a ideia é de que, olha só, passar boiada aqui até gerar uma crise e essa crise servir de pretexto para expandir os interesses dos colonos de que o Smotrich é um grande representante. Falando em ONU, meu caro Matias, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou que 6 ataques aéreos israelenses entre os dias 9 de outubro e 2 de dezembro de 2023 contra Gaza atingiram infraestruturas civis, tá? Incluindo infraestrutura energética e que podem ter violado o direito humanitário internacional. Tá? O governo israelense disse que a análise seria metodologicamente falha. E também, segundo o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, o número de mortes civis em conflitos em 2023 cresceu 72%. Tá? Foram 33 mil vítimas civis em conflitos, com esse número puxado pelo Sudão e por Gaza. Tá? Gaza representa o maior aumento desses. Tá? Saindo da ONU e agora indo para a fronteira norte, do Líbano. Né? Eu já falei aqui no programa algumas vezes uma frase, né, que eu ouvi em Israel numa palestra em 2016. Uma guerra entre Israel e Hezbollah não é questão de se, é questão de quando. Nessa semana, nós tivemos um ataque aéreo israelense que deixou 3 integrantes do Hezbollah mortos, um deles uma liderança importante, e tivemos então um vídeo, né, do principal líder do Hezbollah, o Nasrallah, afirmando que Israel, se continuar agindo dessa maneira, corre o risco, né, Israel corre o risco de que o Hezbollah inicie uma guerra total, uma guerra sem limites contra Israel, que não existiria um lugar seguro em Israel. E ele também disse que se o Chipre continuar permitindo que cargas e que as Forças Armadas israelenses usem portos e aeroportos no Chipre, o Chipre também se tornaria um alvo. Tá? A distância entre Chipre e o Líbano, Chipre e Israel é ridícula, tá, gente? É coisa de voo de 40 minutos.
O governo cipriota veio a público dizer que o Chipre é um país neutro, né, que segue as regras da neutralidade e que estava chocado com essas declarações do Nasrallah. Então, vamos falar um pouco sobre essas declarações. Primeiro, quando ele ameaça, né, de uma guerra total, de uma guerra completa, ele faz uma ameaça gravíssima, uma ameaça extremamente séria, e o Hezbollah é um grupo que não tem apenas como objetivo a eventual destruição de Israel. O Hezbollah nasce da ocupação israelense no Líbano. Tá? O Hezbollah, isso eu já comentei aqui também. Eu recomendo aos ouvintes que procurem o símbolo do Hezbollah. É uma mão erguida com um fuzil, com um rifle de assalto. Hoje, esse rifle de assalto foi repaginado, né? Ele parece um AK-47. Mas originalmente ele era um rifle Galil israelense. Era um logo para representar a ideia de tomar a arma da mão do inimigo. Lembrando, a Guerra Civil do Líbano começa em 75, por conta da presença da OLP no Líbano. A OLP então liderada pelo Arafat. Em 82, Israel invade o Líbano e se torna um ator da Guerra Civil. E a Guerra Civil libanesa se torna basicamente uma guerra entre Síria e Israel, dentro do território libanês, com cada um com seus aliados internos. Então, os falangistas cristãos libaneses vão lutar ao lado de Israel, o Hezbollah vai nascer nesse contexto, a LP vai lutar contra Israel, obviamente. O Hezbollah nasce da comunidade xiita libanesa. Lembrando, anos 1980, o que está rolando nos anos 1980? Revolução Iraniana, né? Que começa em 79, então o estabelecimento da República Islâmica do Irã. Então, o principal país xiita dentro do mundo islâmico. Exatamente. Então o Hezbollah é desde o início um aliado do Irã. E hoje é. Né? O Hezbollah é, talvez pensando nos grupos paraestatais, né? É o principal aliado do Irã. Lembrando que os atentados, tanto na embaixada israelense quanto na Associação Mutual Israelense na Argentina, no começo dos anos 90, são em cooperação do Hezbollah com o Irã. Isso, e você mencionou o ataque em Beirute, né, quando o pai do Steve Kerr, né, o técnico, o jogador da NBA, é assassinado. E por que eu disse paraestatal? Porque o Hezbollah é basicamente um estado dentro do estado. A gente também já falou algumas vezes aqui bastante sobre o Hezbollah. O Hezbollah não é um grupelho qualquer, tá, gente? O Hezbollah tem o braço político do Hezbollah, é um dos principais partidos do Líbano, e o braço armado do Hezbollah é o grupo armado mais poderoso do Líbano, é mais poderoso que as próprias Forças Armadas libanesas. Inclusive, vira e mexe, a França, a gente já vai falar da França, né? Mas a França tenta... A antiga metrópole. A antiga metrópole do Líbano, Beirute, né? Era conhecida como a Paris do Oriente. Muito bem lembrado. Né? A França, vira e mexe, tenta mandar armamentos para o exército libanês para tentar equilibrar essa conta. Tá? Mas hoje o Hezbollah é mais forte do que o exército libanês. Então, quando ele fala isso, tá? É importante lembrar assim, ele não é um cara legal. Tá? Ele não é um cara que eu quero exatamente fazer um churrasco com ele. Tá? Então ele tem sim uma ideia de extermínio, de destruição do Estado de Israel. Ao mesmo tempo, quando ele faz essas declarações, também é para manter a própria base dele engajada. Por quê? Porque Israel é hoje, talvez, o principal fator que distingue o Hezbollah de alguns outros setores libaneses. Os falangistas cristãos, por exemplo, poderiam muito bem normalizar suas relações com Israel. Repito, já foram aliados na guerra, né? Os massacres de Sabra e Shatila, do Ariel Sharon, lembrando, o Ariel Sharon ele foi responsabilizado por não ter evitado que as milícias cristãs falangistas realizassem os massacres, tá? Elas que estavam sob comando dele. Então, o Hezbollah manter uma retórica de guerra contra Israel pode vir a se concretizar em uma guerra de fato, claro, mas também é uma retórica interna muito importante. Até porque o Líbano é um país que está quebrado, os nossos ouvintes sabem disso, é um país que não se recuperou daquela explosão no porto de Beirute,
É um país que não tem um governo viável, inclusive pela própria constituição sectária do país, que dificulta muito você conseguir formar um governo de unidade. Então, a retórica anti-Israel é algo que serve muito para o Hezbollah manter uma aproximação com os grupos sunitas, que eram os grupos seculares. O Hezbollah é um grupo religioso. Os grupos sunitas seculares, que eram apoiados pelo pai do Bashar al-Assad, ditador da Síria. Tá? Então, olha só. E a própria questão palestina, né, se torna um problema social no Líbano por conta das gerações de refugiados, principalmente pós 67 e 73, e que são apátridas, né? Eles não têm direitos civis no Líbano. Né? Isso. Você já tem uma terceira geração que vive em campo de refugiado no Líbano. Né? Recentemente a gente teve aquele acordo sobre a fronteira marítima, né, que foi mediado pelos Estados Unidos, que foi proposto especialmente pelos falangistas. Você tem um território terrestre, né? A fronteira entre Líbano e Israel não é estabelecida, até porque o Líbano não reconhece Israel. O Líbano participou, né, da coalizão de forças árabes contra Israel na chamada Guerra de Independência de Israel, ou Primeira Guerra Árabe-Israelense, né? Tem os dois nomes. Mas você tem os territórios ali que são controlados desde 67 por Israel. Então, você tem uma série de divergências entre o Líbano, o Estado do Líbano e Israel, e o Hezbollah, ao colocar Israel como seu principal, manter, melhor dizendo, Israel como seu principal inimigo, também usa isso como uma ferramenta para arregimentar as outras forças libanesas ao seu redor. Fala, olha só, vocês vão mesmo normalizar com Israel? Israel é nosso inimigo. Então também é importante colocar essa retórica nesse sentido. É para benefício da própria liderança do Nasrallah, do Hezbollah. Tá? Porque assim, em bom português, se um gênio sai da lâmpada e cria paz entre Líbano e Israel. Tá? Ele estala o dedo, cria paz. O Nasrallah no dia seguinte ele não tem mais o que fazer da vida. Ele não, a função dele na política israelense, inclusive, deixa de existir. Tá? Novamente, o Hezbollah não é só isso, tá? Mas a liderança dele é focada nisso. Tá? O Hezbollah também é um movimento social, blá. Teve aquele climão, inclusive, né? Quando o então, eu não lembro se foi o presidente ou o premier do Líbano, visitou o Trump na Casa Branca, e o Trump falou, não, ele é muito importante na luta contra o Hezbollah. E o cara falou, não, senhor presidente, na verdade o Hezbollah faz parte da minha coalizão, né? Porque você tem o Hezbollah partido político, você tem o Hezbollah braço armado e por aí vai, tá? Só que aí a França, que como o Matias lembrou, né, é a antiga metrópole do Líbano, tem interesses na região por conta da Total e a exploração de gás no Mediterrâneo Oriental. A França foi lá e falou, não, vamos mediar aqui essa situação, vamos criar um fórum com Estados Unidos, França, Líbano e Israel. E o Yoav Gallant, o ministro da Defesa de Israel, que está sendo acusado no Tribunal Penal Internacional, falou, não, a gente não quer saber da França mediando nada, porque a França adotou políticas hostis contra Israel e ignorou as atrocidades cometidas pelo Hamas. O que é uma grande mentira. O Macron foi uma das primeiras lideranças internacionais a visitar Israel, e a França, inclusive, mandou armamentos para Israel no começo. O que a França tem criticado é a ofensiva em Rafah, né? Mas então, assim, a fronteira norte entre Israel e Líbano é um equilíbrio muito delicado, porque a retórica de guerra interessa a muita gente. Uma guerra de fato são outros 500. Até porque a demanda por munição no mundo anda muito grande. Então o Irã produz munições, produz drones e manda para a Rússia. O Irã não tem como ficar hoje abastecendo o Hezbollah de munição em caso de uma guerra. Tá? Se não tivesse a guerra na Ucrânia, veja como todos esses conflitos estão interconectados. Né? Aí, meu caro Matias, vamos para o sul rapidamente, já que mais um navio foi afundado pelos Houthis no Mar Vermelho. Um navio chamado Tutor, de bandeira liberiana, de propriedade de uma empresa grega que seria de um bilionário israelense. Tá? Ele foi... Muitas camadas. Muitas camadas. Né? Foi afundado pelos Houthis.
E outras duas notícias ligadas a Israel. Primeira é que Kosovo e Israel assinaram um acordo estabelecendo a viagem sem necessidade de vistos entre os dois países. Tá? Isso provavelmente vem como, não vou dizer uma represália, né? Mas assim, isso certamente tem uma relação com o fato de que a Sérvia tem sido muito crítica de Israel. Tá? Então, lembrando que Israel só reconheceu o Kosovo em 2021, acho. Até porque é um país de maioria muçulmana. Isso, né? Então, isso na verdade é o interesse de Israel, né? É o que motiva, por exemplo, a aliança entre Israel e Azerbaijão. Falar, não, olha só, a gente é aliado ao Azerbaijão, país muçulmano, a gente é brother. Não, sim, a gente até estava repercutindo, né, nos últimos meses antes, né, do conflito, enfim, na faixa de Gaza, dessa estratégia de Israel de se aproximar, né, de países de maioria muçulmana, né, até em acordos costurados pelos Estados Unidos, né, enfim, só que tem sempre essa questão no ar, assim, né? Uhum. E teve essa crítica da Sérvia. E a outra notícia foi que a Giorgia Meloni, a primeira-ministra de direita da Itália, né, disse no contexto do G7 que Israel caiu numa armadilha do Hamas, tá? Afirmando que o Hamas realizou, né, esses ataques horríveis, tá? Horrendos, acho que é a melhor tradução, ataques horrendos contra Israel, porém Israel caiu numa armadilha do Hamas para isolar Israel e parece que está funcionando. Agora, meu caro Matias, nós vamos passar rapidamente por 4 notícias, começando pela Arábia Saudita, já que desde o último dia 14 de junho, pelo menos 1.081 pessoas morreram durante a peregrinação da Hajj para Meca, tá? A peregrinação sagrada que todo muçulmano deve fazer pelo menos uma vez na vida. Meca registrou temperaturas de 51,8 graus e, repito, mais de 1.000 pessoas morreram como consequência do calor. Tá? Complicações derivadas do calor, melhor dizendo. Porque na segunda-feira, por exemplo, a grande mesquita de Meca chegou a ter 51,8 graus Celsius, né, registrados. E as outras 3 notícias são do Irã. Uma delas é que o Irã aumentou em um ano a sentença de prisão da Narges Mohammadi, né, que foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz. Ela é uma ativista pelos direitos das mulheres e ela teve a sua pena aumentada em um ano, como eu disse, por suposta propaganda contra o Estado. Lembrando que ela está presa, né? A outra é que o Irã e a Suécia chegaram num acordo mediado pelo Omã para uma troca de prisioneiros. De um lado, o Hamid Nouri, que é um cidadão iraniano, que foi condenado na Suécia à prisão perpétua por crimes de guerra em 1988, imagino que no contexto da guerra Irã-Iraque, ele foi libertado. E a Suécia recebe o cidadão sueco-iraniano Saed Azizi e o sueco Johan Flodérus, que estavam detidos no Irã. O Johan Flodérus é um diplomata da União Europeia que estava detido há mais de 2 anos por supostamente espionar para Israel. E, finalmente, o Canadá colocou a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã na sua lista de organizações terroristas. Tá? Isso afeta não apenas relações econômicas, mas também relações de exportação. Lembrando 2 coisas. Primeira, que nós temos uma grande comunidade de origem iraniana no Canadá. Tá? E segundo, que o Canadá, embora não seja conhecido como um grande fabricante de armas, é um grande fabricante de componentes de armas. Muitos deles que têm uso duplo. Tá? Então você vai ter, por exemplo, uma empresa, tá,
que vai falar, não, vou importar aqui alguns giroscópios produzidos no Canadá, sei lá o que a empresa está produzindo, entendeu? Porque eu estou produzindo lanchas de passeio. Só que aí você pega esse giroscópio e você pode usar ele num sistema militar. Então, isso pode afetar essas relações comerciais. E lembrando que existiu uma pressão muito grande dentro do Canadá para essa classificação desde o início de 2020, quando aquele voo da Ukraine Airlines foi abatido em Teherã por uma bateria de mísseis da Guarda Revolucionária Islâmica, e dentre os mais de 100 mortos estavam dezenas de canadenses, cidadãos e residentes no Canadá, por conta dessa grande comunidade que eu mencionei. Nós temos uma grande comunidade iraniana dentro do Canadá. Segundo o senhor Google, por exemplo, nós temos uma comunidade de mais ou menos 240 mil indivíduos nascidos no Irã que residem no Canadá. Isso sem falar em eventuais descendentes.